Glória a Deus. Estamos na igreja na paz de Jesus. Amém. Queria de tudo pedir perdão aos irmãos pela minha voz. Peguei hoje de manhã no grande seminário. Me perdoe. Mas o Senhor está nesse lugar. Aleluia. O Senhor está nesse lugar. E Ele vai fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Quem já viu essa cena? Não é assim? Deus está nesse lugar. Elias estava num lugar velho. Trovões, chuva forte, terremoto. Mas o Senhor não estava em nenhuma dessas situações. Então veio uma brisa. Eita glória. E o Senhor falou. Amém? Seu Deus, que você serve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus ela é fiel. Como Deus fala, tudo passará, mas a sua palavra está sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi só uma ensinaçãozinha. Pode tomar assento. Pode tomar assento. Eu sei que aqui estão os remidos, né? Aqui estão os remidos. Eu creio. Amém? Então, quando eu vi a programação do mês de dezembro, primeiro dia do último mês, a voz veio bem audível. Redenção. Redenção. Eu não tive dúvida, né? De buscar a respeito, porque eu sei que Deus é fiel. Amém? O Senhor colocou no meu coração no começo do ano a respeito de saúde. No começo do ano, a respeito de saúde. E eu ouvi, mas não dei atenção. Quando chegou lá no mês de abril, maio, eu tive outro problema, parecido com aquele que eu tive há quase 3 anos atrás. A mesma dor eu senti novamente. E novamente eu estava com cerca de 120 quilos. 120 quilos. Deus fala da saúde, né? Falou várias vezes no momento. Para a gente tomar cuidado com a saúde. Então eu posso dizer que eu sou um vencedor. Que pela honra e glória do Senhor Jesus, não é para me exaltar, mas eu pesei hoje 97 quilos. É fácil? Não. Porque foi a partir de maio que eu comecei o propósito. A irmã falou de jejum. Desde então eu estou de jejum. Para a honra e glória do nome de Jesus. Não é para me exaltar, não preciso. Eu sei quem Ele é na minha vida. E a igreja está jejuando sim. Foi levantado um propósito de jejum todos os domingos aqui. Quem pudesse estender-se durante a semana. Mas é Deus falando, viu? Eu creio. Porque eu estava à tarde, quando eu estava meditando na palavra, o Senhor me deu só 91. E eu enviei para a igreja. Pode acessar o grupo aí? Jesus é a vida? Vou colocar o vídeo para aí, um dos últimos vídeos. Então é Deus falando com a igreja, amém? Ele fala o tempo todo. Se você tiver ouvido, ouvir, Deus vai falar nessa noite. Amém? Precisamos estar atento à voz do Espírito Santo. Sabedoria e discernimento nós precisamos ter. E ontem foi falado, né?
A minha vida foi consagrada a Deus. Portanto, tanto o bem quanto aquilo que não é agradável a mim, vem dele. As nossas dificuldades são para nos preparar, nos fortalecer. Amém? Amém. Foi tremenda a pregação de hoje. Deus falou grandemente. Veja só essa cena. Na hora não tive dúvida. Eu estava estudando, estava buscando, né, algumas. Porque assim eu estou estudando e estou vendo coisas relativas ao que eu estou estudando. Aí, essa aí. É isso aí. Mandei na hora. Olha aí, pessoal. A irmã Sônia. Olha o que Deus deu. Na hora que eu falo, já deu. Debaixo das suas asas. A sombra do meu Deus descansará. Amém? Então é isso. Se você estiver vivendo essa verdade, pode levantar. Pode levantar quem quiser contra a sua vida, porque não vai prosperar. Amém? Só isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então somos pequenos instantes, são minúcias, eu até falei amanhã na questão. São pequenas ações, pequenos acontecimentos que se você não estiver atento, você não pega. Se eu falar de uma coisa que aconteceu no culto de ontem, talvez alguns prestaram atenção, outros não. Mas eu vou deixar quieto, porque o culto foi maravilhoso. Não vai ser um detalhe que vai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Detalhes tão pequenos. Glória a Deus. Romanos. A palavra está em Romanos. Romanos 8, o 22 e o 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Se é dores de parto, o que vai acontecer? Vai nascer. Amém? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo. Você é o quê? Templo do Espírito Santo. Ele habita em você, amém? Então a essência de Deus está contigo. Aleluia, Jesus. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, amém? Até aí. O que é isso? Vou tomar a cena. Sabemos que nós vamos receber um novo corpo, sim ou não? Transformado, glorificado. O que é redenção? Todos sabem? Hã? Todos sabem o significado de redenção? Sim ou não? A escola bíblica conhece as ações, tem redenção do horário. É o plano de Deus lançado no Éden, a porta queda do homem, assim, ó. Deus percebeu que o homem sozinho não se salvaria, não tinha como. Não tinha como, até porque foi injusto. Nós vamos perceber que foi injusto o que aconteceu com Adão. Segundo o dicionário, a palavra redenção significa resgate. Resgate. Né? Resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Né? Proteção que nos livra da situação de morte. Amém? O que é que o pecado provoca? Morte, sim ou não? Seja ela espiritual, seja ela física. Né? E a morte do pecado, o que é que provoca? Com condenação. Se você morrer em pecado, você será condenado. Essa é a verdade. A redenção aparece tanto no Novo quanto no Velho Testamento também. E no Velho Testamento a redenção tem sentido da libertação do povo da escravidão do pecado. A partir do momento que o homem caiu, ele passou a ser escravo daquele que o tentou, né? Porque o pecado não vem de Deus.
Deus? Aprendemos que o pecado tem um preço, sim ou não? Falamos de manhã, né? E requer o quê? Um sacrifício de sangue. Mas aprendemos também, comentamos de manhã, que Deus se fartou dessas coisas, né? 1 Samuel 15:22 deixa claro, quando Deus fala que por acaso tem prazer em holocaustos, melhor é obedecer do que? Porque o animal morto não mudava a vida do povo. Põe a mão transferindo ali o pecado, mas a criatura continuava do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Continuava fazendo as mesmas coisas. A palavra em hebraico, raiz, que reporta a isso são 3 verbos: pada, gal e capar. O verbo pada é um termo legal, referente à substituição. O gal também é um termo legal que significa libertação. E capar significa cobrir ou espiar. Amém? Lembra? Cobrir a cabeça do animal com a mão, transferindo o pecado. A expiação era realizada por meio do sacrifício de animais, que simbolizava a transferência do pecado do homem para o animal. E o sangue era o sinal da remissão. Sabemos que após a queda, tudo sofreu. Tudo que Deus criou, a partir dali, foi modificado, foi transformado. Aquilo que Ele criou para ser eterno, começou a morrer. Por isso a dor de paz. Então, não só a natureza, mas nós esperamos desde o princípio a volta. O conceito de Éden significa um paraíso, ou um lugar de felicidade plena. Na tradição judaico-cristã está escrito que o Éden é descrito como um jardim de beleza incomparável, onde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, viviam antes da queda. E esse espaço frequentemente interpretado como um símbolo de inocência. Amém? Eles não tinham noção do pecado, não sabiam o que era isso, eles viviam em harmonia com a natureza. E assim como aconteceu lá no Éden, é assim até hoje, amém? Hoje a palavra de Deus ela é distorcida, amém? Está ouvindo o termo? Texto fora de contexto é pretexto. Porque você pega e coloca conveniente a ti, do jeito que você quer. Deus falou que se o homem desobedecesse a ordem e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas aí a serpente argumentou. Que se o primeiro casal desobedecesse ao Senhor, certamente não morreria. Se vocês comerem, seus olhos serão abertos, vocês serão como deuses. Foi o argumento que ela usou. Por que será que ele pegou e se transformou numa serpente? Porque provavelmente era um animal que fazia parte da convivência, então fácil de aceitar. Esse é o modo de Satanás agir até hoje. Até hoje, ele não mudou. Primeiro, ele usa a palavra de Deus da forma distorcida. Depois, acaba por fazer com que se desacredite dela.
Se não aconteceu aquilo que foi falado, o que vai acontecer? Opa, então não é bem assim. Vai morrer ou não vai morrer? Segunda Coríntios 4:4. Esse texto eu nunca, jamais vou esquecer. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Se você não acredita no que você está lendo, no que estão te falando, você é o quê? Para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho. Amém? O salmo não tem mais efeito na vida daquela pessoa. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Na tentação de Jesus, o que aconteceu? Palavra distorcida, se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, você está com fome, não é? Mas aí vem o conhecimento. Nem só de pão, mas de toda. Amém? Distorceu ou não a palavra de Deus? Então Satanás pega isso e faz. E fez a mesma coisa. Ele citou a palavra de Deus de forma isolada, fora de contexto, aplicando-se como de um modo completamente errado. Daí é possível entender porque tantas comunidades, falado hoje, vezes abarrotadas, com gente pela porta fora. Tantas comunidades cristãs que distorcem a Bíblia crescem cada vez mais. Crescem cada vez mais. Enquanto que foi falado que onde é pregada a verdadeira palavra, são poucos que estão ali ao vivo. Sim ou não? Lembra da pregação de sexta-feira? Daí é possível entender como é o engano, né? Porque essas comunidades falam do quê? Daquilo que o povo quer, mas não como deve ser, né? Que é a verdadeira palavra. Ela pode ser para exaltar, repreender, sim ou não? Não é o que nós oramos antes de começar o culto? Que seja a repreensão. Nós temos que aceitar. Porque a palavra diz que ele corrige quem? Aleluia, Jesus. Todos aqueles que distorcem as escrituras a seu bel prazer, tem como professor quem? Quem é o pai da mentira? É isso mesmo. Sabemos que toda palavra pregada fora da Bíblia é o quê? Sim ou não? Qualquer um que pregar o Evangelho fora desse que nós conhecemos é anátema. E Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele explica isso. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Para ele tanto faz. O importante é que ele pregue, não importa o quanto ele fala. Na sexta-feira foi falado do que? De
Revelamentos, vocês perceberam? Revelamentos? Vocês entenderam ou não? Revelação é do Espírito. Somente aqueles que estão ligados com o Espírito Santo têm revelação de Deus. Mas revelamentos é obra da carne. Revelamentos é obra da carne, meus irmãos. Eu queria, sabe o que? Que em vez de revelamento eu diria revelância. Revelação com lambança. Porque só causa transtorno na vida do povo. Provocando dissensão, esfriamento, incredulidade. Porque você recebe uma mão na cabeça de uma palavra que vem de encontro ao seu coração. Você vai ficar esperando que aconteça. Pode contar a partir de hoje 3, 4 meses que vai acontecer. E nada acontece. Porque é da carne, não vem de Deus. O não cumprimento da palavra no meio do povo são frutos das obras da carne, que é motivado pelo aquilo. Porque eu sou profeta. Eu vou falar já com você. Vaidade. Vaidade. Por que você tem que profetizar? Se Deus não falar, meu irmão, você vê de boca fechada. Eu sou profeta. Você ouve muito isso, sim ou não? Ouvi muitas vezes. Eu sou profeta de Deus. Boca de profeta. Se não é vaidade, é paranoia. Paranoia, que é a consequência da vaidade. Porque as pessoas vaidosas normalmente são loucas e precisam preencher. Nós vimos, foi ontem, né? Ou foi hoje, que nós precisamos preencher esse vazio. As pessoas pegam as coisas do mundo. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Esse vazio que você sente é a presença. Somente Ele pode compor isso aí. Então essas pessoas, elas precisam preencher esse vazio. E então vem os delírios provocados pela necessidade de ser alguma coisa. Tem que chamar atenção. Ele tem que brilhar. Quem é a luz aqui? Jesus. Quem olhar para você tem que ver o quê? Jesus tem que acontecer. Jesus. Fala nisso que você é a carta viva. Amém? Delírios provocados pela necessidade de ser alguma coisa, de chamar a atenção para si. E o fruto disso são as profetadas, que também foi comentado aqui. Advindo desses falsos profetas. Porque a palavra já foi palavra, porque no final dos tempos viriam muitos. Né? Será que foi no final dos tempos? Ou sempre aconteceu? Sempre teve alguém junto, ali, ó. Aquela moça que seguia Paulo, esse é o verdadeiro homem de Deus. Qual é o espírito que agia nela? Amém? Ele está ao meu redor, desde o princípio de tudo. E sabe por que esses falsos profetas têm sucesso? Olha só. Ele engana porque vai de encontro ao desejo. Ao desejo dos corações enganosos. A palavra diz que o coração do homem é enganoso e perverso, sim ou não? Se você não estiver ligado em Deus, irmão, você vai querer vaidade, você vai querer encher sua vida de coisas fúteis.
que antes vivia uma vida cheia de amigos, né? Bebidas, comida, festas, mas vazio, sim ou não? Mesmo nesses momentos, quem tem chamado de Deus vai se sentir vazio, só, rodeado de amigos, mas vai estar só. Falo de cadeira, porque eu também passei por isso. Eu não entendia. Glória a Deus que hoje eu estou aqui. Mas nós sabemos que Jesus se colocou na posição, sim ou não? Quando viu que o homem caiu, ele falou: opa, essa briga aí é minha. Porque a luta não é contra a carne, e nem contra o sangue, sim ou não? O homem foi enganado por quem? Pela serpente? Foi a serpente que enganou? Quem enganou? Satanás é o quê? É o ser espiritual, sim ou não? Que ele age nas potestades, nas regiões celestiais. O homem tem acesso às regiões celestiais? O homem carnal tem? Não. Foi desigual ou não essa luta aí? Porque a palavra de Deus fala que ele pode se disfarçar até no homem no ano de luz, para enganar. Mas Deus nos amou primeiro. E Jesus, consciente desse amor, se colocou na posição: falou: pai, eu vou. Porque ele também nos amou primeiro. E consciente desse amor de Deus por sua criação, e vendo que por si só o homem jamais recuperaria aquilo que foi perdido no Éden, aceitou vir ao nosso meio para lutar por nós e nos mostrar o caminho. Aleluia. O caminho da redenção. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Vou demorar tudo aqui, porque você não entendeu o que é redenção, sim ou não? E sabe qual é o único meio que você atingir, alcançar, né? Através do sangue de Jesus. Mas precisamos entender por que se fez necessária essa ação de Deus e como resistir quando se apresentam essas situações que nos levam a cair. A irmã falou: caiu, mas levantou. Cair é bom, mas levantar é de Deus. A principal queda do homem é através do pecado, sim ou não? Foi o que eu perguntei, né? O pecado vem de Deus? Não. Mas vem de sua obra corrompida. Corrompida pela vaidade. Ele usurpou ser igual a... Ele queria ser igual a Deus. E a vaidade nos leva ao engano. E aqui eu coloquei: olha, por isso que eu falo, não é de mim, é de Deus. Porque de mim eu não tenho nada, mas Deus vai falando comigo e eu vou colocando. Não é no papel, é no teclado. A vaidade nos leva ao engano. E não há ninguém mais fácil de enganar aquele que quer ser enganado. Porque aquilo que é falado vai de encontro à sua necessidade, seus desejos, seus anseios. É a coisa mais fácil que tem. Uma das técnicas de venda, vocês querem associar, é o querer com a oportunidade. Você dá a oportunidade à pessoa, quando você fez a venda. Então alguém que quer é facilmente se enganar. Facinho. Por conta da cobiça, principalmente. Por que tem tantos golpes hoje em dia?
Produto, você olha o produto custa 1.000, mas eles ainda anunciam que custa 300. 1.300, 300, estou dentro. Faz um Pix. Já era. Perdeu, mané. Já aconteceu comigo. Perdi. Porque eu achei mais barato. E acreditei. Eu quis ser enganado. O Espírito Santo ainda falou comigo, ó. Vai lá buscar. É ali, ó. É lá em Cotiabá. Eu falei, não. R$50 de frete. Aí, ó. Até hoje. Faz um Pix. Não uso Pix. Minha sogra é que nem eu. Eu sou que nem minha sogra, né? Porque muitas coisas ela me ensinou. Coisas que ela me ensinou. Eu a conheci com 14 anos, gente. Ela faz parte da igreja desde os 14 anos. Muita coisa que eu sou, ela me ensinou. É no cascalho. É na moeda. Entendeu? Isso te limita. Porque se você tem, você compra. Se não tem, né? Não é tentado. A vaidade, no latim é vanitas. É a qualidade do que é vão. Vazio. Lembra? Vazio, oco. Sem noção da realidade. Se você não tem noção da realidade, aquilo que você faz, o que é? Delírios, sim ou não? Delírios. Já conheci uma pessoa que tem mania de perseguição? Ela acha que todo mundo é contra ela. Tem duas pessoas conversando aqui. O que você está falando mesmo? O que você está falando mesmo? Pensa que é dela. Sem conteúdo ou falta de firmeza de caráter. Sim ou não? Isso está relacionado com a futilidade, arrogância, presunção. As pessoas vazias querem ser o que não é. Eu sou isso, eu sou aquilo. E quando você vai ver, quem aqui já foi enganado por um prestador de serviço? O que eu faço? Eu sei fazer, não se preocupe, dou conta. Aí você contrata. Ficou frustrado ou não? Uma senhora deu um exemplo disso. Sim, mas eu estava lá, eu vi. Tem exemplo de pessoas que vivem nessa ilusão, gente. Eu falo, não adianta você querer ser o que você não é. A verdade é tudo. A mentira chega uma hora que ela vai ser desmascarada. Engana 1, 2, 3, mas olha, vai chegar uma hora que a máscara cai. Nada fica lá. Amém. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas as suas ações vão te mostrar quem realmente a pessoa é, sim ou não? Sim. Aí é onde vai se revelar. Se ela é o que ela falou, ela vai passar pela prova. Se não, vai ser reprovada. Então o oco vazio tem a tendência à inveja, a querer ser igual a alguém que tem conteúdo, amém? Normalmente essas pessoas se espelham alguém do meio que ela convive. As pessoas que têm propósitos não é à toa, é através do esforço que ela alcança. E ela conquista tudo. Sabedoria vem de quem?
Sabedoria vem de Deus, são as ferramentas, as capacitações para você fazer tudo aquilo que Deus colocar na sua mão. E aqueles que se aceitam como filho de Deus, jamais vão trazer ou buscar a glória para si, sim ou não? Porque ele tem consciência que tudo que ele é, tudo que ele faz, tudo que ele tem, vem de quem? Deus. Vem do Pai. Aleluia. Amém? A definição das pessoas, uma definição negativa do orgulho é: a pessoa ela é vaidosa, prepotente e coloca Deus de lado. Porque eu sou, eu posso, eu faço. Eu sou, eu posso, eu faço. É assim ou não é? Nós sabemos que o orgulho e a soberba é o quê? Precede e é também considerado um dos pecados capitais, amém? Então, de acordo com a perspectiva, eu pesquisei, o que eu estou falando, fisiológica, filosófica, o orgulho tende a referir-se à valorização excessiva. Eu posso, é o egocentrismo, sim ou não? Vamos falar nisso? Acima dos desejos dos próximos, ou sucesso dos outros, que é o oposto da humanidade. Se Jesus deixou claro que ele é o caminho, significa o quê? Que nós temos que seguir, sim ou não? E ele nos ensina como, sabe como? Lucas 9, a partir do 23. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pode ter orgulho. Tome cada dia a sua cruz e porque qualquer que quiser salvar a sua vida, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, porque o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a salvação? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras, é o 26, se envergonhar, dele se envergonhará também o Filho do Homem quando vier a sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Já ouviram falar de Salomão? Foi rei, sim ou não? O mais rico, o mais sábio, sim ou não? A palavra diz que igual a ele jamais existiria alguém. E ele viveu plenamente tudo aquilo que Deus deu. Plenamente. E no decorrer da sua vida, diante das suas experiências, hoje nós temos uma parte aqui. Nós vamos pegar uma só. Eclesiastes capítulo 1. Olha que ele diz: palavras do pregador, filho de Davi, e rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Usufruir, sim ou não? Uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Lembra que nós falamos de manhã? Que não há nada de novo, tudo se repete. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao lugar de onde nasceu. Aí, Antônio, tá ligado, né? O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo o seu circuito, caminho. Amém? Todos os rios vão para o mar,
Contudo, o mar nunca transborda, hein? Eu vi um comentário de que a água da terra nunca muda a quantidade, sim ou não? O que acontece? Ela muda de estado. Líquido, sólido, gasoso. Ela vai estar em vários lugares, mas em situações diferentes. Falam até os mais estudiosos que esse é o DNA de Deus, né? 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sim ou não? A Trindade. Nós somos corpo, alma e espírito. Marca de Deus. Vão para ali e tornam a eles a correr. Continua. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir os olhos, não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Se enche, se ouve. É acreditado, né? Não é privada, né? Mas você ouve, né? Tem um ditado que diz: é melhor ouvir do que ser. Melhor ouvir do que ser. É. O que é isso? O que foi? Isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará de modo. Isso se fará de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: ver isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança. Tem coisas na sua vida que você não lembra mais, e o que você está vivendo hoje também vai ser esquecido. Entre os que hão de vir depois, amém? Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele buscou todos os tipos de sabedoria. Deus deu infinita sabedoria para ele. Ele usou isso para conhecer todas as coisas. Olha só o que ele diz. E esta enfadonha é a ocupação Deus deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade, aflição e aflição de espírito. Olha o que ele diz: aquilo que é corpo não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria, e a todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer os desvários e as loucuras. O que ele está dizendo? Ele experimentou tudo o que estava à sua disposição, ele experimentou. Nós sabemos que ele se desviou do caminho, sim ou não? Teve muitas mulheres, e cada uma com uma cultura diferente, e aquilo que ele estava diante dele, ele experimentou. E vinha saber também que isto era a aflição de espírito. Então as buscas, não está bem na igreja, acha que Deus não fala mais, vai para o mundo, se enche das porcarias, mas não resolve nada. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Quanto mais você sabe, mais dói. Se você não sabe que alguém está te falando mal de você, te machuca,
Ele escreveu também Provérbios 3, do 5 ao 6. Confie no Senhor. Olha só a conclusão que ele chegou. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 4, 7. O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Sim, contudo, o que possuís, entender. Não basta conhecer, você tem que entender. Provérbios 10, 12. O ódio provoca a dissensão, sim ou não? Sim. Mas o amor cobre todos os pecados. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vem te ofendendo, você retruca, briga na serra. Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho. Sim ou não? Você quer? Eu quero. Mas o Senhor que dirige os passos. Precisamos aceitar verdadeiramente o reino de Deus. Eu já falei disso aqui. O que é o reino? Aceitar que Ele conduz você, Ele que dirige a sua vida. Esse é o reino de Deus. Está dentro de você. Porque Ele era, Ele é e Ele será. A sua onisciência lhe permite conhecer o que foi, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E somente Ele tem o poder de mudar qualquer resultado, sim ou não? Sim. Você tem consciência do seu presente? Você tem controle dele? E do próximo segundo? Estamos na mão dele. Estamos na mão dele. Permita que ele dirija os seus passos. Deixa ele dominar. Ele sabe para onde carregar, amém? Então, muitas pessoas ficam tagarelando, falando, e esquece de se você tem ouvido, ele vai dirigir os seus passos e mostrar a direção, amém? Muitas vezes ele quer, mas você não para de falar. Sabemos do amor de Deus por nós. Você não poupou seu filho, seu único filho, por amor de nós, amém? E é o sacrifício de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Ele morreu pelos justos e pelos injustos, sim ou não? 1 Pedro 3, 18 ao 20, está escrito sabe o quê? Olha só. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados dos justos e dos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Continua? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, sim ou não? Os quais outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos se salvaram. Quantos? 8 almas. Salvos pela água, que também como uma verdadeira figura agora, temos tipologia de Cristo hoje. Como uma verdadeira figura agora nos salva o batismo, né? O batismo nos representa a morte
e a vida, sim ou não? Sim. Expulsamento da imundícia da carne, mais da eliminação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o batismo representa a morte de Jesus. Amém? O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado aos anjos, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potestades, nesse estado espiritual. Amém? Ele venceu a morte. As potências são as potestades. Noé é homem foi enganado por um ser espiritual, sim ou não? Satanás é um ser espiritual. Ele foi enganado porque ele pode se transformar. 1 Coríntios 11:14. Lembra de Samuel? Quando Saul foi consultar a feiticeira. Opa! 1 Coríntios 11:14. Eu acho que não tem errado. Mas é quando fala que ele pode se transformar até num anjo de luz para enganar, né? Então o homem se sujeitou pelo pecado, e pelo pecado veio a morte. E a morte no pecado é a condenação eterna. Através da morte de Jesus Cristo, ele recuperou isso lá no inferno. Amém? Ele resgatou o nosso direito da vida eterna. Por um homem entrou o pecado no mundo, sim ou não? Sim. Mas por um homem foi tirado o pecado do mundo. Aleluia. Essa é a justiça de Deus. Você crê? Sim. Glória a Deus. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te